A partir deste momento, você vai ouvir palavras de vida que trarão refrigério ao seu coração. Está entrando no ar. O programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, no teu coração, na tua vida. E Jesus veio para isso, para favorecer, para abençoar. Ele veio fazer uma obra completa, a obra de redenção. Ou seja, Jesus veio resgatar o que estava perdido. Foram exatamente essas palavras que Jesus disse quando entrou na casa de Zaqueu. Você deve conhecer essa passagem bíblica. Uma realidade, onde Jesus entrou na casa do Zaqueu. E então Jesus disse, depois que o Zaqueu se dispôs a acertar a sua vida, Jesus disse, hoje veio salvação a esta casa. E aí diz a palavra, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Valores perdidos. A ideia que se tem diante da realidade do mundo, de tanta banalização da vida, é de que a vida não vale nada. Querido, Jesus entregou a sua própria vida em favor da sua vida. A tua vida custou a vida do único Filho de Deus. Só isso é razão suficiente para render graças ao Pai em todo o tempo. Ore comigo. Pai Celestial, querido Deus, soberano em céus, Senhor, primeiramente, entramos em Tua presença para render graças pelo dom da vida, porque é do Senhor. Damos graças, Senhor, por cada bênção recebida. Damos graças, Senhor, nosso Deus, desde o ar que respiramos, porque tudo o que é bom vem do Senhor. O Senhor que criou os céus, a terra, os mares, este imenso universo. A Ti, Senhor, tão somente a Ti nos dirigimos. E para agradecer, Pai, sobre todas as coisas, o Calvário. Sim, porque lá o Senhor demonstrou todo o amor pela vida humana. Sendo o Senhor Deus, tomou a forma de homem e como homem se entregou no Calvário, recebendo nosso sofrimento, nosso castigo para nos libertar. Como Tua palavra diz, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, nós rendemos graças de todo o coração pelos Teus cuidados, pelo Teu zelo, pela Tua bênção. Sim, pelas maravilhas da natureza criadas pelo Senhor, mas cremos que os Teus olhos estão sobre os que Te buscam, sabendo também que o Senhor não invade, não arromba a vida de ninguém. O Senhor fala da diferença, dizendo, o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Porém, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Senhor, nós rendemos graças sim por todos os benefícios, pelas bênçãos, pelos Teus cuidados. Pai, damos graças. Nosso Deus, muito obrigada. Amém e amém. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. E graças a Deus. E nós estamos contemplando o maravilhoso Sermão da Montanha. O Senhor Jesus, cercado por uma multidão, sentou-se no monte e começou a ensinar
e a falar das bem-aventuranças. E nós estamos, então, observando, recebendo esse entendimento. E lembrando que as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, elas trazem paz ao coração. Elas libertam. O Senhor Jesus, Ele veio ao mundo trazendo o poder celestial. Ou seja, é algo sobrenatural para ajudar, para abençoar, para libertar. Mas o segredo é esse. É a forma como se recebe a sua palavra. Então vamos lá, nós vamos reiniciar a leitura. De quando em quando, durante estas semanas, estes dias, falando do Sermão da Montanha, nós temos assim, feito pequenos resumos, né, observado o entendimento e em tópicos assim, de iluminação, para que se entenda até quem está iniciando essa caminhada conosco, a caminhada do entendimento, a busca do conhecimento desse Sermão da Montanha. Então diz assim, não é? O Sermão da Montanha, as Beatitudes, e aí começa. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. É sempre bom observar isso. Jesus andava cercado por multidões. Também puderam, não é? Olha, curava os enfermos, expulsava demônios, deixava pessoas perturbadas completamente sãs, sóbrias. Multiplicou pães e peixes, alimentando multidões. Então as multidões estavam sempre atrás de Jesus. Mas os discípulos sentavam bem próximos dele. Houveram momentos em que Jesus deu ensinamentos assim, panorâmicos. Mas em alguns momentos ele deu ensinamentos profundos. E os discípulos foram os que mais absorveram, porque estavam sempre perto. Hoje é interessante. Quando uma pessoa começa a querer compreender as palavras de Deus, as coisas de Deus que são ensinadas pela Bíblia Sagrada, logo vem críticas. Logo, as línguas se soltam. Vamos à realidade. Críticas, afrontas. Vamos lá. Só que se não houver uma dedicação, com o coração aberto, os sentidos voltados, se Deus não vê interesse, Deus não joga a conversa fora. Se tem alguém que não joga a conversa fora, é o Espírito de Deus. Através de Jeremias, o Senhor Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Já está aí, uma base forte de que não adianta querer encontrar Deus de modo superficial. Existem conceitos dos mais diversos. Mas a realidade de Deus foi exposta na Bíblia Sagrada, reunida nesses 66 livros da Bíblia Sagrada, em que cremos. Então Jesus sentou-se no monte e logo uma multidão, né, que já estava ali à sua volta, se sentou também. E diz, e abrindo a boca os ensinava, dizendo. Essa parte é algo que nós devemos também atentar bastante, porque a ideia generalizada em relação a Jesus Cristo, quando ele andou na terra, Jesus cura, Jesus liberta, sim. Mas antes ele ensinava. Jesus ensinava os segredos da vida. Jesus ensinava sobre Deus, sobre o Pai, as vontades de Deus, o que devemos fazer para agradar a Deus, o que não devemos fazer para não nos afastarmos de Deus. E o ser humano é muito interessante porque é tão cheio do seu eu, e na realidade muitos acreditam, leem,
mas seguem os seus conceitos, seus pensamentos e suas vontades. É aí que muita gente se perde. Muita gente se perde. Porque Jesus diz, eu sou o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos entender. Jesus Cristo é o enviado de Deus ao mundo. Ele é o único Filho de Deus. E aí é preciso compreender e devagarinho vamos entendendo coisas espirituais que são realidades. E aí sim as coisas vão se encaixando. Porque há muitas perguntas, não? Todas as perguntas que um ser humano tem ou tiver são respondidas na Bíblia Sagrada, você crê? Então diz que Jesus, abrindo a boca, os ensinava. Aí vem as bem-aventuranças que começam pelos pobres de espírito, como nós temos aqui, né, explanado, explicado. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Pessoas orgulhosas são ricas em si mesmas, porque sempre pensam, acreditam, né, naquilo que está dentro de si. Seguem suas vontades, seguem seus conceitos, seguem seus pensamentos, têm linhas de pensamentos firmados. E mesmo ouvindo a palavra de Deus, por parte de muitos não há um quebrantamento. O que seria esse quebrantamento? Esvaziar-se de si mesmo. Vamos à realidade. Esvaziar-se de si mesmo. Por exemplo, há pessoas que não liberam perdão de jeito nenhum e se sentem no direito. Talvez tenham sido tão injustiçadas que por isso se sentem no direito. Mas você sabia que Deus não dá esse direito? Pronto. Então seria melhor tirar do coração toda aquela revolta, aquela ira. Tirar da cabeça todos esses pensamentos de balança de justiça como vingança. Porque nós chegamos a essa parte ontem, anteontem. Mas estamos aqui revendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ou seja, uma pessoa que sente necessidade de Deus, que sente carência de Deus. Uma pessoa cujo coração precisa de Deus. Então Jesus usou o termo pobre de espírito. Ou seja, um coração que carece de Deus. Não é uma pessoa cheia do seu eu. Pessoas cheias do seu eu têm opinião própria, têm seus próprios conceitos. Tudo bem, o ser humano precisa ter conceitos, propósitos. Mas quando a palavra de Deus contraria um conceito nosso, nós devemos reconhecer a soberania de Deus. Então, um exemplo que eu dou, há pessoas que se sentem no direito de não liberar perdão. Quando a ordem de Deus é perdoar a qualquer pessoa, seja ela quem for, tenha feito o que tenha feito. Não importa o que fez. Ah, não é assim. Bom. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Se chorar diante de Deus, entregando a Ele os problemas. O Espírito Santo vem e consola. E Deus toma a direção. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso. Manso, ou seja, espírito desarmado.
Mansidão é fruto do Espírito Santo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles herdarão a terra. Está aqui. Muita gente boa, maravilhosa e até religiosa. Não, porque Deus vai fazer vingança, que Deus vai matar, que Deus vai esfolar, que Deus vai fazer um raio cair na cabeça, na casa. Deus não vai fazer nada disso. Não é Ele quem destrói o ser humano. Na verdade, o ser humano se destrói. E abre brechas para o inimigo, que é invisível. Ninguém vê o espírito de Satanás, mas ele habita no ódio. Ele habita na sede de vingança. Ele habita na raiva. E tantos outros fatores que alimentam espíritos malignos. Por exemplo, a própria inveja. Se tem uma coisa que tem uma força maligna, é a inveja. Mas não se preocupe. Quem tem Jesus vivo no seu coração, quem vive debaixo da cobertura do Espírito Santo, não tem o que temer. Se alguma coisa começar a dar errado, é só invocar o nome de Jesus. Ele diz: resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Há forças malignas, são realmente muito atuantes. É só ouvir a palavra de Deus. Os ensinamentos de Deus estão nas Escrituras. Então agora chegamos a este ponto. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Fartos. O que você diz de Jesus Cristo sendo Deus na forma de homem? Ele vai lá se oferecer no Calvário e recebe chicotadas no seu corpo pelo castigo do pecado original. Como é que é isso? Adão não pecou, não desobedeceu a Deus? Fazem até muita brincadeirinha, muitas ironias a respeito do Jardim do Éden, as pessoas não têm noção. Bem, quem leva as Escrituras a sério sabe que o diabo, o espírito maligno, entrou numa serpente lá no Jardim do Éden com o único objetivo de fazer Adão e Eva lhe obedecerem e se levantarem contra Deus. Esse foi o pecado original. Não foi a comunhão conjugal. Quem realizou o casamento dos dois foi o próprio Deus. A Bíblia diz que Deus entregou Eva nas mãos de Adão e os abençoou. O próprio Deus disse: crescei, multiplicai-vos, frutificai e enchei a terra. Então o próprio Espírito de Deus investiu neles. Deus já havia criado o homem e a mulher dotados de uma natureza reprodutora. Uma natureza para uma comunhão de corpos perfeita. O Senhor Deus estabeleceu um limite para eles. E o limite era a árvore da ciência do bem e do mal. A partir do momento que eles deram ouvidos a Satanás, que entrara numa serpente, então eles se afastaram, deixaram a obediência. Dali em diante, as trevas começaram a dominar. Você sabe que os dois primeiros filhos de Adão e Eva foram Caim e Abel. E o Caim matou o Abel. Terrível demais, né? 4 moradores sobre a face da terra e o Caim mata o Abel. Então veja, observe comigo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bom, a partir do momento que uma pessoa sofre
injustiças, que ela sofre. Quando ela encontra Jesus, ela recebe paz no seu coração. O seu nome é registrado no céu. De agora em diante, se começar a buscar a Deus, Deus vai abençoar poderosamente. Então a justiça de Deus se manifesta abençoando, levantando a pessoa que está caída. A pessoa se liberta. Porque há pessoas que confundem a justiça de Deus com a vingança contra pessoas. E Deus diz, o Senhor Deus diz, né? Há uma parte em que o apóstolo Paulo, ele diz que a vingança pertence a Deus e não a nós. A pessoa que tem sede de vingança, normalmente, ela tem o coração muito inflamado, muito. Ela fica num estado, diante de Deus, muito ruim. O remédio é liberar perdão. Acabar com essa sede de vingança e entregar no altar de Deus. Mas entregar buscando a justiça de Deus para a sua vida. Se foi alguém que te afundou, Jesus te levanta. Ele diz que a glória da última casa será maior que a da primeira. Ele falou isso quando derrubaram o templo que Salomão havia construído. E Deus mostrou que eles reconstruiriam, e Deus derramaria um poder muito maior. Ou seja, o poder de Deus, a presença de Deus ali no meio deles seria muito maior. É isso mesmo. Então, limpar o coração é o remédio. O começo é esse, limpar o coração. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ou seja, Jesus nos deu perdão para que nós também liberemos esse perdão. Aí a paz vem reinar no coração e as orações que você fizer serão ouvidas por Deus. E Ele te recompensa. Queridos, é fantástico. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Igreja Internacional da Graça de Deus, Irajá, Avenida Monsenhor Félix, 1120. Graça sobre Graça. Muito bem. Depois aí desse lindo musical, não é, que enche o nosso coração, depois da palavra maravilhosa de Deus. Então nós estamos no Sermão da Montanha, tanta coisa linda. Vamos lá, você tem pessoas amigas que estão com o coração amargurado, angustiado. O Sermão da Montanha é um remédio. O Sermão da Montanha é um remédio. E a palavra de Deus nós devemos partilhar com quantos nós pudermos. Foi o Senhor Jesus quem disse, olha, vamos lá, vamos falar, pregar a palavra, lançar a semente. As palavras de Deus são remédio para o espírito, remédio para a alma. E nós vamos agora fazer a oração da fé. Colocar tudo diante de Deus e vamos lá. Se há alguma força maligna, seja repreendida, não é? Vamos orar. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Senhor, entramos em oração em Tua presença, porque diante dos Teus olhos, tudo é claro, transparente, patente, pois o Senhor chega onde nós não chegamos, o Senhor vê o que nós não vemos, e sabemos, Senhor, que as Tuas palavras são vivas, palavras de vida,
mas palavras de poder. Pai, o Senhor não quer os filhos sofrendo, mas o Senhor manda que cada um limpe o coração. Então este é um momento diante do Senhor para derramar o coração, entregando tudo em tuas mãos. Alguém que foi humilhado, Senhor, está agora derramando diante do Senhor essa dor da alma, esse sentimento, Senhor Deus, de tanta amargura, sim, nosso Deus, de aflição. Oh Pai, vem e opera, Senhor. Nosso Deus, alguém, Senhor, que foi desprezado, e esse desprezo tem sido a dor da alma. Vem agora, Senhor, com tua mão poderosa e suave. Senhor, toma nas tuas mãos. Agora, Pai, nós unimos a nossa fé, porque se há uma força maligna que veio sobre esse amigo, essa amiga, a força da inveja, do olho grande, da bruxaria, da magia, Jesus, essa força de trevas, derrama poder agora e dizemos que na autoridade do nome de Jesus, todo esse mal se afaste, se afaste, se afaste, vá para bem longe, em nome de Jesus. Toda a força do mal, vai embora, vai embora. A força maligna que trouxe desemprego, prejuízos, contendas, separação, divisão, em nome de Jesus, vai embora. Pai, nós cremos na tua palavra. Cremos na unção do teu Santo Espírito. Nós cremos, Senhor. Nós cremos na tua bênção. Pai querido, o Senhor enxuga as lágrimas, o Senhor dá o conforto. E como o Senhor disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Alegre esse coração, Senhor. Toma, Senhor, teu servo, tua filha, teu filho. Toma pela tua mão de poder. Senhor, conduza nos teus caminhos com a tua bênção. Nós agradecemos pela tua paz, em teu nome, o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Bem, queridos, chegamos ao final de mais um programa. Estamos contemplando o Sermão da Montanha, palavras de nosso Senhor Jesus Cristo que trazem paz ao coração. Isso mesmo, que palavras de vida, palavras vivas que transformam. Jesus trouxe poder, trouxe salvação. Queridos, agora, muita paz no seu coração, que a alegria do Senhor esteja contigo. Lembre-se sempre, Jesus prometeu estar presente junto àqueles que o recebem. O meu abraço e até o nosso próximo encontro. Igreja Internacional da Graça de Deus, Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.